Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer um vídeo super pedido por vocês, que é eu respondendo uma tag literária. No caso, eu escolhi uma que eu vi no Instagram, que é a 54321, ou seja, aqui vamos indicar vários livros. Eu vou compartilhar com vocês livros favoritos, livros que eu gosto muito de indicar, livros que desejados. Então assim, para cada número tem uma perguntinha no caso. E eu vi essa tag no Instagram, então eu não sei se alguém já respondeu aqui no YouTube. Então, eu sabendo dessa informação, eu vou deixar aqui no box de informação para vocês, tá bom? Lembrando que todos os livros que eu citar, tem links aqui detalhados no box de informação, assim como os vídeos que eu mencionar também ao decorrer do vídeo, tá? E outra coisa, como assim, eu tenho uma dificuldade de trazer uma tag literária e responder, porque às vezes eu não gosto muito das perguntas, eu acho que elas são muito assim, sabe? Clichês, algo do tipo, não me estimula tanto. Mas se você conhece alguma tag super legal, assim, que vale a pena pra gente dar um bom, sabe, dar um bom papo aí literário com indicações, comente aqui uma tag que vocês gostariam que eu respondesse, tá? Que aí eu dou uma olhadinha, assim, quem sabe eu trago mais tags aqui para o canal. Que eu acho que é uma boa forma da gente conversar sobre outros livros, né? Se bem que aqui vai falar de leituras aqui recorrentes aqui no canal, leituras atuais, mas eu acho que fica um vídeo, de repente, mais um enxuto, principalmente para quem é novo, tá surgindo por aqui através desse vídeo, né? E também para quem já me acompanha, fazer uma recapitulação aí, de repente, uma dica aí que passou despercebido. Aproveitando, se você é novo por aqui, tá chegando por aqui por meio desse vídeo, se inscreva nesse canal, tá? E não esqueça de deixar o seu curtir, porque isso me ajuda bastante. E comprando com o meu link também ajuda bastante também. Então não só os livros que eu indicar, como quaisquer outros itens. Acho que eu dei todos os anúncios aí possíveis aí de praxe aí da introdução do vídeo. E bora aí as perguntas. A primeira pergunta é: 5 livros favoritos. Então, escolher livro favorito é bem difícil, tá? Então assim, eles tem alguns que meio que sempre estão ali quando tem essa pergunta, eu sempre tenho aqueles livros para citar, mas os que eu vou indicar para vocês aqui, dos 5 livros favoritos, eu procurei tentar trazer livros que eu não fale tanto, mas foi bem difícil, porque sempre quando tem ofertas, eu sempre estou indicando eles para vocês. E eu tentei não repetir, porque vai ter uma outra pergunta, que são 3 livros que eu gosto, que eu amo recomendar. Então, eu fiquei assim, peraí, qual que eu vou colocar no que eu favorito e no que eu sempre estou recomendando? Porque é muito assim, vai coincidir bastante. Então eu tentei mostrar aqui para vocês 5 livros que realmente mudaram algo em mim de uma forma de pensar. No caso, assim, mexeram demais comigo de alguma forma. Eu tenho outros livros favoritos, mas esses aqui dificilmente eu tiro desse lugar de favorito, tá? Mas eu quero dizer que isso para me explicar. Então os 5 livros que eu separei aqui, não necessariamente eu vou falar nessa ordem de preferência, mas tem um que eu acho que é muito assim óbvio, eu acho, para vocês que me acompanham, que é o livro Desassossego, do Fernando Pessoa. Eu amo demais esse livro. Eu não sei se é o favorito da vida, mas por hora é o livro que sempre que me perguntam um favorito, eu sempre penso nesse livro. E como foi importante eu ter feito essa leitura desse livro, quanto esse livro me conquistou, me fisgou. Eu sei que muitas pessoas às vezes têm receio de ler Fernando Pessoa, têm receio de ler esse livro, justamente pela estrutura fragmentada dele, mas é justamente isso que traz todo o diferencial. Aqui nós temos um livro não livro, na verdade, porque nós temos reuniões de fragmentos, normalmente organizada pelo responsável do livro. Nessa edição da Companhia das Letras, o responsável pela organização é o Richard Zenit. Então a questão da ordem que esses fragmentos vão ser colocados aqui, vão ser mostrados para o leitor, vai depender muito da edição que você vai adquirir, tá? Vai depender muito disso, da forma que ele resolveu encontrar, até porque o spoiler do Fernando Pessoa, assim, tem muitos textos, então é bem interessante. Então foi assim que eu comecei a ficar fissurado com o Fernando Pessoa, com toda a questão dos heterônimos envolvendo o Fernando Pessoa, porque no caso aqui, o Bernardo Soares, que é o narrador do livro, ele é um semi-heterônimo do Fernando Pessoa, tá? Eu posso de repente fazer um vídeo explicando melhor a questão do heterônimo, semi-heterônimo, mas no caso, o heterônimo em si é como, pensa assim, o pseudônimo é quando um escritor, ele escreve a próprio punho, né? Mas ele não quer se revelar e coloca um outro nome. O heterônimo pensa como, isso uma vez eu escutei isso,
se eu não me engano, foi da Bruna Martioli explicando essa ideia do heterônimo, e foi uma explicação que fez total sentido. É como se alguém estivesse contando essa história e você tá só escrevendo. E aí essa pessoa que tá contando essa história não é uma pessoa meio que de carne e osso, sabe? É uma pessoa criada pelo próprio Fernando Pessoa. No caso, tem Alberto Caeiro, que eu gosto muito das poesias, Ricardo Reis. Aqui é um semi-heterônimo porque tem muito da personalidade do próprio Pessoa. E esse livro, justamente, calma, não fique confuso, você não precisa entender isso para gostar, para ler o livro, tá? O livro, basicamente, o que precisa ser feito é você adquirir esse livro e começar a ler. Ele é como se fossem várias entradas, vários fragmentos de um diário. Pensa assim, você tá pegando um diário e tá lendo entradas ali com datas diferentes. Alguns vão estar, da forma que tá arrumado, eles vão estar exatamente com alguma conexão com um e com o outro, e outros não. Vão ter entradas assim meio aleatórias. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um assim, tentar pegar, vamos ver. É difícil não pegar um legal aqui. Tô pegando um trecho aqui do 319 dessa daqui. Tive um certo talento para a amizade, mas nunca tive amigos. Quer porque eles me faltassem, quer porque a amizade que eu concebera foram um erro dos meus sonhos. Vivi sempre isolado e cada vez mais isolado, quanto mais dei por mim. Então são três, aí depois ele termina esse e começa o 320 assim. Depois que os últimos calores do estio deixavam de ser duros no sol baço, começava voltando antes que viesse uma leve tristeza prolixamente indefinida, que parecia uma vontade de não sorrir do céu. Como vocês podem perceber, não tem conexão às vezes. O fragmento em si tem conexão, tá? Eu li esse pedaço aqui pra vocês, mas o de baixo não. Então você pode deixar ele como livro de cabeceira pra você, você pode deixar ele justamente para isso, para você lendo aos poucos. Você não necessariamente precisa ler na hora que tá essa organização, você pode ir abrindo como se fosse a palavra, a mensagem do dia. Então aqui vai falar sobre justamente uma coisa muito introspectiva, essa viagem introspectiva, em que vai falar muito de sonhos, vai falar muito de incertezas, vai ter muito questionamento sobre a vida, de reflexões justamente sobre isso, de propósitos. Então é um livro muito completo nesse sentido, e tem essa questão dele ser um livro não livro, justamente porque ele não foi finalizado pelo Fernando Pessoa, na verdade. Então são reuniões de fragmentos aqui belíssimos, em que vai falar justamente sobre solidão, sobre a questão de se encontrar, vai falar muito também, claro, de Portugal, vai falar de paisagens. Então, assim, vai falar muito desse encontro, assim, do seu eu interior, de você buscar, de você correr atrás dos seus sonhos. É muito profundo, é muito poético esse livro, muito filosófico, poético, é tudo. Então, pra mim, é um livro, assim, aquele que, sabe, pra você sempre quando tiver, assim, pegar e ler um trecho, assim. Peguei um outro aqui, inclusive está com um coraçãozinho. Não vou resistir e vou ler pra vocês. Por que escrevo eu este livro? Porque eu reconheço imperfeito. Sonhando seria perfeição. Escrito imperfeiçoa-se. Por isso, escrevo. Então tem vários momentos aqui, e eu até comentei aqui, inclusive, fazendo uma reflexão sobre o que estaria escrito nesse fragmento aqui, sobre esperarmos o momento perfeito. Sobre esperarmos o momento perfeito, não vamos fazer nunca o aqui e o agora. Então essa questão justamente de sempre buscarmos o momento perfeito para fazermos algo. Então, no caso aqui, talvez os fragmentos não estivessem prontos, o texto, o livro não estivesse pronto, e deixar postergando, e não encontrar um momento perfeito. Não existe momento perfeito. O ser humano não é perfeito. Então, se a gente entende isso, é muito mais fácil de lidar com as coisas. Então, justamente, são ensinamentos assim. Já tô quase, sei lá, continuando falando desse livro, então realmente eu acho que é um favorito, assim, o mais favorito, assim, digamos assim, é o top 1 pra mim. Por mais que às vezes eu fico com medo de admitir, mas é um livro que realmente me toca demais da conta, tá? Eu tenho vontade de depois fazer um vídeo só falando desse livro e tal. Não sei, vamos ver. Agora vamos falar de um outro também que tem esse lado introspectivo. Na verdade, eu tenho 3 aqui introspectivos, né? A pessoa meio que... Eu li esses livros assim, foi uma virada assim de chave, assim, uma coisa assim que dá. Devaneios do Caminhante Solitário, do Rousseau. Eu já indiquei esse livro também aqui no canal outras vezes, mas não tanto como eu gostaria.
Inclusive, eu passei por uma marcação aqui interessante, deixa eu ver. Esse aqui, é justamente, nós temos aqui, o que me chamou primeiramente a atenção nesse livro foi justamente o título, Devaneios, tá? É de um caminhante solitário. Para quem não sabe, se vocês não estão assistindo meu vlog, tem a ver com outro título que eu vou indicar depois, mas eu amo fazer corridas. Mas antes mesmo de eu começar a correr, eu sempre fui adepta a fazer longas caminhadas. Então, caminhadas de 10 quilômetros diariamente é uma coisa que eu não abro mão. Então, eu sempre que posso, eu tô sempre caminhando. E se eu viajo, eu gosto muito de andar. Andar. E uma coisa que sempre eu consigo me reconectar comigo mesmo. E é um tempo que, principalmente na caminhada, na corrida não, é um pouco diferente como funciona o cérebro. Mas a caminhada é um momento justamente para esses devaneios, justamente que eu tenho esses insights. Então, eu me conectei muito justamente com o Rousseau nisso. Ele tá num momento exilado. E aqui nós temos uma reunião de 10 devaneios dele, ao longo de alguns anos aí, né? Normalmente ele reavaliando a vida dele, reavaliando as coisas. E ele vai falar também justamente sobre esses momentos de solidão, sobre inquietude, sobre compreensão, de se encontrar, né? De você olhar para as coisas feitas do passado e de você ter esse entendimento sobre a vida, dessas buscas aqui. Então, assim, ó, os textos que constituem este livro transitam entre o registro da literatura e do discurso filosófico. Ao longo de 10 caminhadas, Rousseau medita sobre si mesmo e sobre os sentimentos que vivenciou. Observei, nas vicissitudes de uma longa vida, que as épocas dos deleites mais doces e dos prazeres mais vivos não são aqueles cuja lembrança mais me atrai e comove. Esses breves momentos de delírio e de paixão, por mais vivos que sejam, são apenas pontos dispersos na linha da vida. Eles são raros e rápidos demais para constituírem um estado, e a felicidade de que meu coração sente falta não é composta por instantes fugidos, mas por um estado simples e permanente de que nada tem de intenso em si, cuja duração aumenta o encanto a ponto de nele encontrar, por fim, a suprema beatitude. Então, assim, é um livro muito lindo de ser lido, justamente, e não se assuste por ser Rousseau, justamente por ter essa questão desse quê filosófico. Ele vai mostrar muito a questão também da busca pela felicidade, da busca pelos seus sonhos. Então, é um livro maravilhoso. Se você já leu o livro da Sossego e gostou, recomendo esse livro. Então, assim, essas recomendações, se você gostou de algum desses livros que eu citei, provavelmente você vai gostar desse outro livro aqui. E é um livro curtinho, tá? Então, pra você, de repente, talvez seja, não quero entrar no Fernando Pessoa, digamos assim, algo que você tá desperdiçando, tá? Mas leia Rousseau, então tem a questão desses ensaios bem separadinhos dele. Já que eu tô falando de leitura introspectiva, né? Então, deixar depois outras leituras para o final aqui, não tem como não deixar de citar essa aqui, é minha primeira leitura deste ano, grande favorito aí desse ano aí, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Essa escritora que eu amo demais. Inclusive, falei recentemente em mais detalhes desse livro, em um vídeo aqui que eu fiz de especial de 30 dicas de literatura brasileira. Esse aqui saiu na parte 1, se eu não me engano, eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem. Esse do Rousseau também saiu o vídeo aqui no canal, em que ficou entre as minhas melhores leituras do ano passado, se eu não me engano, tá? Então eu vou deixando linkado aqui nos cards para vocês conferirem. Esse aqui é brilhante, a forma da escrita da Clarice é brilhante, a forma que ela utiliza os recursos linguísticos aqui. Eu já vi pessoas falando que esse livro é muita enrolação até chegar na história em si, mas essa enrolação é isso que dá todo o diferencial, é todo, sabe, esse quê, assim, extra, assim, brilhante da Clarice, que é contagiante, é muito bom. Ela vai utilizar justamente, ela, né, tá escrevendo o livro, então ela vai usar um escritor, que é o Rodrigo SM, que é o narrador dessa história, ele buscando a questão de quer escrever, quer contar uma história, mas não sabe como, e ele não sabe como começar, então tem muito essa questão de um escritor justamente se questionando sobre uma coisa que ele quer relatar, ele precisa compartilhar isso, mas ele acha que é uma história simples, ou ele não sabe como começar porque é uma coisa assim, o enredo em si é simples, mas essa questão de como contar essa história, tudo isso vai dando brilhantismo. Lembrando que esse livro é bem curto, ele tem em torno de menos de 80 páginas, mas isso não quer dizer que é uma leitura que é rápida de se fazer, e eu não recomendo isso. Não gosto de falar que é uma leitura rápida, eu acho que é um livro para você ser
ler com calma, por mais que seja um livro normalmente que às vezes a pessoa fala, um livro bom para ler em um dia. Esse livro é bom você ler com calma, tá? Então tem muito dessas nuances, porque você pode ficar assim, querendo, mas justamente é nessa beleza, nessa delicadeza do livro que você vai encontrar muitas coisas e vai se deparar com a história em si que ele quer contar, que é de Macabeia. Então, uma mulher que vem do Nordeste, do interior do Nordeste, uma família pobre, para ganhar a vida aqui na cidade, e ela se depara com pessoas, assim, ela se depara com sendo excluída de muitas coisas, e aquela questão de não querer se indagar ou meio que alheia as coisas que estão acontecendo com ela. Se isso é uma forma legal, ela faz isso inconscientemente, tá? Mas é um ponto que a gente analisa se a questão de você ignorar essas coisas que acontecem ao nosso redor, de você não trabalhar isso, de você ignorar as coisas que fazem com a gente, até que ponto isso vai aliviar a nossa angústia. Até que ponto isso vai mudar quem nós somos. Então, talvez a gente não se questionar por certas coisas, pode ser que no momento nos alivia, não dá angústia pra gente, mas ao quanto isso nos afasta de que nós realmente somos. Então, é um livro, nesse caso, muito profundo, que tem um final, assim, bem abrupto, assim, mas esperado. Não é abrupto, mas bem esperado pelo final da história, mas ele tem várias justificativas, inclusive no livro, inclusive que esse título é uma das possibilidades que a Clarice logo vai falar. São 13 títulos que tratam de momentos marcantes da narrativa, então esse livro, A Hora da Estrela, é uma só das opções aqui de títulos que tem. A própria Clarice falou que ele podia ser A Hora da Estrela, ou A Culpa é Minha, ou Ela que se Arranje, ou Direito ao Grito. Então, para vocês entenderem, né, essa questão de gritar. Então, essa Hora da Estrela seria esse grito aí da Macabeia. Então, é um livro belíssimo, poético, maravilhoso, assim, recomendo fortemente. Então, claro que todos esses favoritos eu tô recomendando pra vocês, tá? O próximo aqui é um favoritaço, assim, um grande livro que eu, assim, amei ter lido esse livro aqui, esse romance aqui, russo maravilhoso, que é o Ana Karenina, do Tolstói. Eu amo esse escritor, gente, Tolstói é maravilhoso. Então, assim, tudo que eu li do Tolstói eu simplesmente amo. Fiquei muito na dúvida de trazer esse livro, ou Felicidade Conjugal, uma novela que eu já comentei aqui também no canal, que eu li esse ano, Felicidade Conjugal, e eu amei demais, mas eu não podia deixar de citar, não queria trazer dois livros do Tolstói nessa indicação. E nesse vídeo, né, então eu quis escolher um, falei, não tem como excluir Ana Karenina nesse livro. Eu não li nessa edição, eu li na edição da 34, mas eu não tava com ela aqui em mãos, e aí eu tô pegando ela pra representar, mas a edição da 34, com a tradução do Irineu Franco Perpétuo, ó, maravilhosa. Essa aqui também super elogio, então é um livro que eu pretendo reler futuramente, não sei quando, porque não faz muito tempo assim que eu li esse livro. Então, assim, por mais que você tenha receio de ler literatura russa, assim, é um livro maravilhoso. Aqui o Tolstói, ele vai muito falar da questão de denúncia da questão da sociedade, da hipocrisia da sociedade russa, né? A questão da sociedade da época, em que nós temos aqui duas histórias acontecendo paralelamente, pronto, saiu a palavra. Que eu, inclusive, gosto muito da capa da Kozak Naif, que dá aquela ideia de um espelho, né? Então, duas histórias ocorrendo. Tem uma história que acontece na cidade, que é justamente da Ana Karenina. Então, a questão do adultério aí, que ela se apaixona pelo Conde Vronsky e tal. E tem essa questão dela, mulher, como ela começa a ser vista na sociedade, e do que ela lutando pelo que ela quer fazer, e tem essa figura. Mas a história não é sobre a Ana Karenina só, tem todas as pessoas em torno dela envolvidas nessa história. E nós também conhecemos a história lá no lado rural, que é o Lievin, que tem muito do Tolstói colocado ali, tá? Então você tem essa questão dupla ali, né, de como fosse espelhadas. Em vários momentos da história você tem essa questão do espelho, a busca do que se quer pela vida. Então um que é uma vida pacata, uma vida assim, digamos, seguindo o fluxo de um casamento, uma vida assim, sabe, digamos, aceitável, mais aceitável pela sociedade. Também tem questões muito conversando sobre a questão de espiritualidade, fé.
na questão do Liev, e nós temos a Anna Karenina também toda diferentona, toda, sabe, aquela mulher sedutora, aquela mulher que tá lutando pro que ela quer. Então tem duas coisas acontecendo em paralelo, e são duas histórias que também são bem diferentes, e elas se encontram de uma certa forma muito interessante aqui nessa história. Então o livro, assim, cheio de personagens, cheio de história mesmo, tem muita coisa. Quando eu li esse livro, então uma recomendação, assim, para você, que caso você tenha recebido algum spoiler desse livro, ou principalmente voltado pela Anna Karenina, não deixe de ler esse livro por causa disso. Eu li esse livro tendo spoiler, tá? E spoiler de clássico é uma coisa até que a gente pode conversar, porque, gente, é um clássico, não tem como você não ter escutado algum spoiler de algum livro. Calma, eu não vou falar spoiler, mas é difícil, sabe, gente? Então você não deixa de ler um livro, porque o clássico, ele é um clássico, porque ele não é só aquilo, sabe? Aquele acontecimento, não é que nem um livro de suspense, talvez. Por mais que tenha de suspenses muito bons, que você saber o desfecho, saber algo, vai tirar toda a magnitude do livro. Então, esse livro é muito mais do que um final, muito mais do que, sabe, um detalhe ou outros detalhes da história que você tenha acesso a isso. É um livro brilhantemente escrito pelo Tolstói. É maravilhoso, inclusive eu quero muito ler Guerra e Paz, então eu tô só me preparando para encarar Guerra e Paz, mas assim, estou nessa empolgação. Agora uma leitura talvez bem diferentona dessas aqui, talvez também que traga muito a questão, muitos amam, outros muito não gostam tanto, que é Mulherzinhas, da Louise May Alcott. Eu amo demais esse livro, vai falar da história de 4 irmãs da Marsh, né? A Jo, a Beth, a Amy e a... Já esqueci o nome das 4, tá, gente? Desculpa. A Jo, peraí, deixa eu ver se aparece aqui. Vai contar... Peraí. Eu fui falar o nome delas, e aí... Jo, Meg, Beth e Amy. Tá, faltei da Meg. Então, aqui das 4 irmãs de Marsh, eu li justamente nessa edição. Consegui pegar a minha edição que eu li, que é da Martin Claret, tá? E essa aqui, justamente, vai falar dessas irmãs na época da Guerra Civil, e vai falar justamente isso, o amadurecimento dessas mulheres, como que a força dessas mulheres, dessas irmãs, vai falar muito da questão fraternal, a questão familiar, o amadurecimento delas, o crescimento delas como mulheres e como pessoas na sociedade, a questão das dificuldades das mulheres em si, em várias situações. Elas são 4 irmãs com personalidades totalmente diferentes, no caso dos desejos que elas querem para a vida delas. Então pode ser que você se identifique com uma delas, porque você vai ter um espírito ou aventureiro, ou aquele mais romântico, ou aquela outra que é uma vida igual a da mãe. Então, assim, é muito legal de você ver a união dessas irmãs, o amor dessa família, a questão toda de fé envolvida. Então, todo esse carinho, ele é um grande aconchego para o coração. É um livro que te faz rir, te faz chorar, te faz refletir. Então, faz você assim, sabe? É um grande clássico que eu amo. Vai fazer você chorar também, tá? Eu gosto demais desse livro. Eu sei que justamente por isso tem muitas pessoas acham que ele é muito água com açúcar, porque assim, não é aquele enredo assim, é esse livro mais calmo, sabe? E eu gosto muito das histórias assim também, nem nada precisa ser tão épico pra me conquistar, algo do tipo. Então, livros calmos, livros assim que traz essa quietude também, que traz essa questão familiar, sempre me agrada demais da conta. Agora eu prometo que eu vou acelerar um pouco mais aqui as minhas explicações dos livros, porque realmente eu não tinha como falar dos favoritos aí sem, sabe, com mais detalhes, não tem como, tá? Agora eu vou falar de 4 livros que eu quero muito ler, e eu escolhi nessa categoria livros que eu não tenho e que são muito desejados. Inclusive estão todos na minha lista de desejados aqui da Amazon, tem até link aqui embaixo, caso você queira me presentear com algum, tá? Então fique à vontade para esse final de ano chegando. Mas são 4 livros desejados que eu quis procurar, porque tem outro vídeo aqui no canal que vai sair depois desse, que são livros que eu ainda quero ler este ano. Então eu não quis trazer isso, tá? Eu quis separar 4 livros, 4 títulos
que eu quero muito ler e que eu ainda não tenho. O primeiro deles é O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, e ele vai falar muito assim, ó, com base na sua experiência pessoal, na leitura de inúmeros livros sobre psicologia, neurociência, literatura e memória de grandes escritores, pensadores e artistas, Rosa Monteiro oferece aqui um estudo fascinante sobre as ligações entre a criatividade e instabilidade mental, e o faz compartilhando curiosidades surpreendentes sobre como o nosso cérebro funciona na hora de criar, dispondo todos os aspectos que influenciam a criação e reunindo-os diante dos olhos do leitor enquanto escreve, com uma investigadora pronta para combinar peças avulsas para solucionar um caso misterioso. Ensaio e ficção andam de mãos dadas nessa exploração das conexões entre criar e a loucura. Então, temas que eu gosto bastante, justamente a questão do lado da psique, do lado da alma mesmo, do cérebro. Então, aí o processo criativo. Então, é um livro que eu tenho certeza que eu vou gostar muito. Então, é uma leitura que eu já quero fazer há um tempinho e eu tenho certeza, assim, que vai mexer bastante comigo e vai dar muito pra gente conversar bastante aqui em vídeos. Outro título aqui é Nexus, uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à Inteligência Artificial, do Harari. Esse livro aqui eu me interessei, eu não li nada ainda desse escritor, mas eu me interessei muito por esse título, justamente por trazer essa questão da inteligência artificial. Então, olha aqui, ó, nos últimos 100 mil anos nós acumulamos imenso poder. No entanto, mesmo com todas as nossas descobertas e conquistas, estamos diante de uma crise sem precedentes, com um colapso ambiental iminente e desinformação correndo solta. A chegada da era da inteligência artificial também representa um perigo para nós. Afinal, por que somos tão autodestrutivos apesar de tudo o que conquistamos? Nexus olha para a nossa história e avalia como o fluxo de informações moldou a nós e o mundo onde vivemos. Em uma narrativa que vai desde a Idade de Pedra e passa pela canonização da Bíblia, pelas primeiras caças às bruxas modernas, pelo stalinismo, pelo nazismo e pelo ressurgimento do populismo hoje, Harari nos convida a examinar a complexa relação entre informação e verdade, burocracia e mitologia, sabedoria e poder. Então, achei bem interessante. Vocês estão vendo que são títulos bem mais de não ficção, que eu gosto muito de fazer essas leituras. O próximo desejado aqui, eu já comecei a dar uma lidinha no e-book dele, que eu recebo da Companhia das Letras e-books, só que eu quero muito esse livro em edição física, porque eu sei que é o do livro que eu vou fazer anotações. Só que ele é um livro que tá com um precinho bem salgado, que vocês podem ver por aí, tá? É um livro recentemente lançado, que é Um Mundo, uma História através das Famílias. Então, ele vai falar justamente, é um historiador que vai falar justamente da história do mundo, mas o que eu achei mais interessante a partir do aspecto das famílias. Então, com fatos tão impressionantes quanto a ficção, o mundo captura toda a história da humana através daquilo que todos temos em comum, as famílias. Então ele vai contando, então ele até cita no início que ele teve vários historiadores que leram, que ajudaram, que corrigiram certas partes. Então assim, parece que é um livro muito completo, que tem quase 1.400 páginas, é um livro bem grande, e ele vai fazer todo um trajeto aí da história da humanidade aí, passando por vários elementos, mas sempre trazendo a família como um elemento aí que vai unir todos esses acontecimentos, algo que eu achei muito, muito interessante. E por fim, o outro título aqui é O Cérebro Leitor. Então tem a ver muito com o Nexus, né, que eu comentei com vocês da inteligência artificial. Tem o Cérebro Leitor, que é um livro que vai falar justamente o cérebro no mundo digital, que também é outro livro que tem, né? Então, olha, como as pessoas aprendem a ler e a escrever, e como o desenvolvimento dessas habilidades transformou o cérebro e o próprio mundo. A neuropsicóloga especialista em desenvolvimento infantil, Marianne Wolf, responde essas perguntas neste livro ambicioso e provocativo. A obra narra a incrível jornada da linguagem escrita não apenas ao longo de nossa evolução, mas também no decorrer do desenvolvimento das crianças, mostrando por que um número cada vez maior delas tem dificuldade em dominar essas habilidades. Então vai falar muita questão da questão digital, da questão do cérebro, como vai funcionar essas coisas. Eu quero muito fazer a leitura tanto desse, e aí aproveitando, dando essa leve roubadinha, e o cérebro num mundo digital. Então, temos o cérebro leitor, né? Então, entender como que tá funcionando a mente das pessoas na questão da leitura em si, eu acho que é bem interessante, é bem interessante para conversarmos e para refletirmos, porque isso vai
isso influencia diretamente em várias questões da educação, em várias questões também da literatura em si, algo que gostamos de conversar e que temos uma paixão em comum, né? E gostamos de conversar, incentivar outras pessoas a lerem e entender o que tem essa dificuldade do foco, da atenção e de algo digital e toda essa informação, qual são os empecilhos, o que isso repercute. Então, são discussões bem interessantes aqui. Agora eu vou falar de 3 livros que eu amo recomendar. Claro que esses meus favoritos que eu citei aí, quem me acompanha só um pouco de tempo no canal já sabe que eu amo recomendá-los também. E esses 3 aqui, principalmente 2 deles, estão sempre por aqui no canal. Então vocês vão saber que realmente eu amo recomendar, mas foi difícil escolher porque tem outros títulos que eu também sempre tô recomendando pra vocês. O primeiro aqui que não parece tanto, então vou começar com ele, que é a Sociedade Literária Torta de Casca de Batata. Esse livro é meu xodozinho, assim, sabe? E eu amo recomendar esse livro, porque ele é um romance epistolar. Eu sei que pode ser que muitas pessoas não gostem desse estilo, mas eu lembro muito bem quando eu quis fazer a leitura dele, que foi quando a Netflix fez a adaptação. E aí, quando eu soube que ele era inspirado em um livro, eu falei, não, se eu vou assistir, eu fiquei louca pelo trailer lá do filme, eu vou ter que ler esse livro. Só que o livro estava esgotado, eu fiquei correndo atrás de livraria e tal. Aí comprei na livraria e aí li esse livro, assim, virei a noite lendo esse livro. Fiquei bem tarde, tá? Então, assim, é uma memória que eu tenho de tanto que esse livro me conquistou, me hipnotizou. E olha que eu não estava acostumada a ler romance epistolar, né? Romance por meio de troca, por meio de troca de cartas, né? Então, nós temos aqui uma escritora e ela vai ter essa troca de cartas com o pessoal dessa ilha de Guernsey logo após a Segunda Guerra Mundial. E esse livro vai mostrar justamente o poder da literatura, dos livros, como que eles acolhem, como eles acalmam, como eles unem as pessoas. É muito lindo isso. Tem uma das citações que eu mais gosto aqui, que inclusive eu abri nela, porque ela vai falar, inclusive, de uma coisa da matemática em si. Para quem não sabe, eu sou formada em matemática aplicada. E tem uma frase aqui maravilhosa que acho que todo leitor vai se identificar também. É isso que eu amo na leitura. Uma pequena coisa o interessa no livro, e essa pequena coisa o leva a outro livro. E um pedacinho que você lê nele o leva a um terceiro. Isso vai em progressão geométrica, sem nenhuma finalidade em vista e unicamente por prazer. Então é aquele famoso esquema de pirâmide. Qual o livro desses assim que a gente não lê e começa a criar um esquema de pirâmide, praticamente um chamando o outro, e esse outro que você leu vai chamando. E exatamente isso, quando você lê um livro, você acaba crescendo em progressão geométrica, a quantidade de livros que você quer ler, que você deseja, e é maravilhoso isso. E toda a conexão, e toda paz que a leitura te traz é maravilhoso. Então esse livro vai mostrar muito sobre isso. Então se você assistiu a adaptação, a leitura do livro fica diferente por justamente ser uma troca de cartas. Então nós ficamos sabendo só dos acontecimentos pelas cartas. E ali no livro, na adaptação, fica mais uma coisa como fosse uma prosa mesmo, um romance, né? Então, recomendo fortemente os 2. Leia e depois assista. E se você já assistiu, leia, porque você vai amar esse livro, tá bom? E 2 aqui que eu tô sempre recomendando, não vou nem me adentrar tanto aqui, porque tem vídeos aqui que eu já falei tanto desses livros, que primeiramente é do que eu falo quando eu falo de corrida do Murakami. Tem vídeo aqui das melhores leituras que eu fiz ano passado, tá linkado aqui nos cards para vocês conferirem. Justamente o Murakami falando aqui, ele vai falar de 2 grandes paixões dele, que ele é como maratonista e como romancista, né? E ele vai utilizar esses 2 fatores para mostrar como que é preciso para você fazer não só essas duas atividades, como quaisquer outras para você se superar, para você ter coragem para fazer, para você tá sempre a questão de lutar, competir consigo mesmo. Não é competir com os outros, competir consigo mesmo, querer sempre dar o seu melhor. Então é maravilhoso esse livro. Ele vai falar muito dessa questão da superação, de você enfrentar obstáculos. E assim, eu amo demais esse livro. E não tenha receio só porque é do que eu falo quando eu falo de corrida. Ele é ótimo para quem é um corredor, quem quer fazer maratonas e tal. E para quem não tem esse interesse, de repente você fica interessado nisso, de fazer caminhadas, corridas. Mas é um livro justamente que vai falar sobre a questão de você ir atrás do que você deseja
e de como você não deixar nada te impedir nisso. Você ter essa coragem de enfrentar tudo e de passar por todos esses desafios, de enfrentar tudo com tudo, assim, mesmo que seja muito difícil, mesmo que seja doloroso em alguns momentos. Então, é magnífico. Eu adoro esse livro aqui. Como ele começa aqui logo no prefácio, sofrer é opcional. Então, olha aqui, ó, por mais mudando que uma ação possa parecer, fique nela tempo suficiente e ela se tornará um ato contemplativo, meditativo até. Então, justamente ele falando que quanto mais tempo a gente fica em uma atividade, por exemplo, a questão de você fazer uma pintura, fazer um desenho, o ato de você escrever, mesmo que seja uma escrita para si mesmo em um diário, um ato de uma corrida, que é um tempo suficiente, você vai fazer ela de uma forma contemplativa. E é isso que ele tá falando aqui. É maravilhoso, tá? E ele fala que justamente o ato de você sofrer, ele é opcional. Então, assim, é um livro que eu amo. E o outro aqui, Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Esse livro vai falar justamente... tem cartas aqui envolvidas. E aqui nós temos, nessa edição aqui da Editora Planeta, tem tanto as perguntas feitas pelo jovem poeta quanto as respostas, que normalmente é o que costuma se encontrar nas edições. E também tem material de pós-fácil muito completo, que eu gosto muito dessa edição. Justamente vai falar de você ter o sua própria trajetória, de você ter se encontrar, ter a sua marca, sabe? O jovem poeta aqui, ele vai ficando ele pergunta muito pro Rainer como ele vai se tornar um ótimo poeta. Ele quer imitar o Rainer, então ele vai falar muito, e o Rainer vai dar essa dica não só do processo criativo, quanto você buscar aquilo que te torna diferente, aquilo que te torna único. Então é essa busca aqui que o livro ele vai te orientar isso. Então ele é muito bom para quem quer inspiração, para quem quer se aprofundar em atividades artísticas, digamos assim, como escrita, como qualquer outra atividade artística em si, mas também para a vida, justamente de você ser autêntico, né? Então você não querer imitar alguém, você copiar algo, então você buscar a sua autenticidade, aquilo que te torna único, aquilo que te torna diferente, que é maravilhoso. Então justamente é isso, aqui são lições para a vida. Então são lições voltadas a como se tornar um poeta, mas são lições que você tira para a vida. A outra pergunta aqui são 2 leituras recentes. E as duas, inclusive, tem vlogs aqui no canal. A primeira que eu vou comentar com vocês foi um vlog aí, o penúltimo vlog que saiu aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, que é o Massacre da Família Hope, do Riley Sager. Eu amei demais esse trailer. Ele é um livro viciante, que ele vai falar justamente sobre o massacre dessa família que aconteceu na década de 20 e anos depois, aí na década de 80. Então o livro não se passa na nossa época atual, tá? Então ele é um livro que já se passa anos atrás e tal, mas ele vai ter esses 2 encontros. Uma família foi massacrada no passado, uma única sobrevivente é a filha, Lenora. Ela tá numa cadeira de rodas porque logo depois disso ela sofreu vários derrames e tal, então ela só tem um lado só do braço que funciona e ela não consegue se comunicar e tal, tá sempre lá na cadeira de rodas dela. E totalmente assim, presa naquela casa, aquela casa que fica nessa mesma essa imagem aqui no penhasco. Então toda essa atmosfera aí gótica, essa atmosfera envolvente aí para quem gosta esses livros assim, que essa atmosfera realmente é o que retrata o livro. Ao mesmo tempo nós temos a cuidadora Kitty, que ela tem uma coisa que aconteceu dela quando ela estava cuidando de uma outra pessoa e que ela teve que ser desligada e depois ela retorna para esse lugar que ela trabalha e ela é designada justamente a cuidar dessa senhora. E com isso ela não gosta, ela não quer a princípio ali, né? Ela tem muito receio de entrar essa mansão aí, justamente porque existe uma cantiga que roda ali naquela cidade ali, justamente nessa vibe bem dos anos ali, os anos 80 e tal, que todo mundo acredita que ela foi responsável pelo massacre, ela que matou a família, né, a irmã e os pais. Então, inclusive, a Leonora, ela acredita nisso. Então, ela fala assim, como que eu vou cuidar de uma pessoa assassina e tal? Como que eu vou fazer isso? Mas eu não posso negar cuidado, uma senhora tá debilitada, já faz muito tempo. Então, tem essa questão de conflito. Tem as pessoas que já estão lá na casa, pouquíssimas pessoas. Tem outras que trabalham há pouco tempo. Então a gente vai encontrando justamente a questão da Kitty, o que fez ela ter os conflitos dela, a questão do que aconteceu lá na família Hope, nessa mansão.
e vai acontecer que vai se juntar essas histórias e a Kate vai começar a querer entender o que aconteceu ali no passado, as assombrações daquela casa, tudo. É maravilhoso. Queira, veja assim, assista com atenção o vlog, porque eu falei mais detalhes, não dei spoiler, claro, mas é um livro que, sabe, foi 5 estrelas favoritadíssimo, porque realmente eu nunca mais tinha lido um trailer tão instigante, cheio de reviravoltas, assim, imprevisíveis, é impossível você acertar tudo, tá? Não vou me estender tanto pra não ficar tão longo, porque tem um vídeo que eu falei mais detalhes sobre isso. E um outro que tem um vlog também, que é o último vídeo aqui do canal, que é a outra volta do parafuso do Harry James, que é um livro também, vou deixar linkado aqui o vlog, que é um livro que me surpreendeu em vários aspectos. Ele é um grande clássico aí, do estilo aí do terror gótico aí, né, de história de fantasmas. Então ele tem toda uma atmosfera que se cria. E o que mais marca aqui pra mim é justamente a questão da escrita, né, que nós começamos com uma narrativa moldura e que temos um grupo de amigos ali, amigos não, pessoas que estão reunidas na 25 de dezembro, justamente no Natal, e querem contar histórias de fantasmas. Então tem uma pessoa ali, o Douglas, ele diz que tem uma história assim, bem mais assustadora. Até porque ela não envolve apenas uma criança, ela envolve 2 crianças. Então isso aí já é assustador demais. E aí ele fala que vai contar depois de alguns dias, porque ele vai ter que buscar os papéis, porque ele tem essa história escrita, que foi-lhe confiada à governanta, que é responsável pela história. A governanta que passou toda essa história aqui da maldição dessa casa aqui, né, da mansão Bly, que também tem uma adaptação para Netflix, inclusive, ela escreveu anos depois, relembrando o que aconteceu no passado, e destinou, né, entregou a ele, porque ela foi governanta da irmã dele. Então temos tudo isso aí envolvido, essa atmosfera, até que começamos a narrativa com a governanta, lembrando que é narrador em primeira pessoa, narrador em primeira pessoa não é confiável, mas é muito interessante, fantasmas e a questão de o que é real, o que não é real. E, assim, eu fiquei bem surpresa com o final. Tem vários acontecimentos aqui que são bem ambíguos. Então, o leitor ele tem que fazer um esforço bem extra para compreender essa história. E talvez você termine sem compreender 100% tudo. Assim, só você lendo para você conversar depois comigo, tá bom? Assista o vlog que eu falei mais detalhes sobre essa leitura. E, por fim, tá? Antes que esse vídeo fique mais longo possível, mas a leitura, um livro que eu estou lendo no momento é O Cemitério. É um dos livros, né, que eu estou lendo, estou finalizando, já passei dos 50%, Stephen King, leitura aqui de outubro. Já falei dele também, do que eu estava achando no vlog, tá linkado aqui nos cards, tá? E eu estou amando justamente o King, é um dos livros do King que dizem que dá mais medo. Até agora eu não senti medo, tá? Mas eu tô amando justamente porque ele vai falar muito do algo que assusta o ser humano. Talvez seja por isso que ele traga esse medo. Justamente porque ele vai falar sobre a morte. No caso, ele fala sobre a morte de um bichinho de estimação, de um gato, né? Não é um spoiler, tá dito aqui atrás que isso acontece, da filha do médico, né? Tem uma família que se muda pro interior. E aí o Lois tem a esposa e 2 filhos. E a filha dele tem um gatinho. E aí depois de vários acontecimentos, tem sabe, aquela coisa do King te ambientando aquele lugar, tem cemitério de bichos. E assim, tem várias coisas muito instigantes e eu tô amando demais essa leitura. Então, pessoal, essas foram as minhas respostas para essa tag. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, tá? Se vocês concordam com alguma dessas minhas opiniões. E também responda, por favor, essa tag. Sintam-se marcados aí a responder, tá bom? Eu vou adorar saber a resposta de vocês aqui nos comentários. Vai ser uma ótima forma de trocarmos dicas e de leituras, tá? Não só eu falar dicas pra vocês, mas vocês darem dicas para mim, tá? Então vai ser bom demais fazer essa troca. Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.